Prezados irmãos, queridas irmãs, eu vos cumprimento com a gloriosa a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos no primeiro domingo de agosto para aprendermos mais da palavra de Deus e conhecer as maravilhas que Deus revelou através das suas sagradas escrituras a todos nós. Eu convido a você, aonde você estiver, vamos orar ao nosso Deus? Vamos pedir a sua bênção, a sua misericórdia e que esta aula seja uma aula abençoada em nossas vidas. E que esse mês que há de iniciar hoje seja um mês de bênçãos, de milagres em nossas vidas. Oremos. Querido Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso, estamos aqui nesta manhã reunidos diante da Tua presença, reconhecendo o Teu poderio, reconhecendo o Teu poder, as Tuas maravilhas e viemos suplicar a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tenha compaixão de nós, Pai eterno, tenha compaixão da nossa família. Abençoe que essa escola bíblica dominical seja uma escola bíblica dominical abençoada, revigorante e que todos nós possamos ser abençoados nesta escola bíblica dominical. E seja conosco, meu Deus, durante todo esse dia. É o que nós suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado irmão, querida irmã, eu convido a todos vocês, neste momento agora, a entoarmos o hino da harpa cristã. O hino de número 9, Marchai, Soldados. Marchai, soldados de Cristo Jesus, marchai, marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz. Soldados, avançai, sim, avançar, não recuar, sem temor, com valor. Marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda. Marchai, soldados, bem alto erguei o
Aleluia, glória a Deus, marchai e avançai. É uma ordem que Deus nos dá todos os dias. Prezado irmão, querida irmã, eu convido a você a participar deste culto também. Você que nos assiste pela plataforma do YouTube ou do Facebook, mande o seu comentário, faça um pedido de oração, oferte o culto em ação de graças por alguma bênção recebida e participe deste culto, que é um culto de adoração ao nosso Senhor Deus. E em continuação, vamos adorar ao nosso bom Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11, assim diz a palavra de Deus: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. É uma promessa de Deus, tanto para o povo de Israel pós-exílio, como para todos nós também. Nós devemos ser fiéis, ajudar na manutenção da casa do Senhor. E desta forma, o nosso Deus vai nos abençoar de forma tremenda. Está na tela do irmão e da irmã as contas bancárias da DMDF, tanto o Banco do Brasil como Caixa Econômica Federal. Salientando mais uma vez que o Pix da nossa igreja é o seu CNPJ. Vou dar 1 minuto agora para que nós possamos pegar nosso smartphone e fazer entregar nosso dízimo e entregar as nossas ofertas. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Que Deus possa abençoar a cada irmão, cada irmã que contribuiu com o coração aberto, pois o nosso Deus recebe esta adoração com alegria. Vamos orar agora ao nosso Deus? Não tem nenhum pedido de oração aqui ainda, mas vamos orar por todos aqueles que entregam os dízimos das ofertas, para que Deus possa abençoar essas vidas de forma sobrenatural, e também vamos pedir para que nós possamos ter uma aula abençoada. Oremos. Querido Deus, Pai eterno, continuamos em Tua presença. Neste momento nós queremos suplicar pela vida de cada ofertante, de cada pessoa que entregou o dízimo. Nós cremos que o Senhor é o Deus dos impossíveis, nós sabemos que o Senhor é o Deus que faz milagres. Então, meu Deus, vem abençoar sobremaneira a vida dessas pessoas, concedendo remunerações maiores, gratificações, promoções, meu Deus, isenções. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é aquele que abre onde não há porta, o Senhor fecha também e ninguém pode abrir. Então nós pedimos que o Senhor venha abrir portas de emprego, venha abrir portas de remunerações maiores, pois o Senhor é o Deus do impossível. E suplicamos também, meu Deus, sobre essa aula da Escola Bíblica Dominical, tenha compaixão de nossas vidas e que o Senhor fale conosco através desta aula. É o que nós queremos suplicar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então
Então hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem o título O Reinado de Acasias. Convido a todos vocês, onde vocês estiverem, vamos fazer a leitura bíblica em classe. 2 de Reis, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 8 e do 13 ao 17. Assim diz a palavra de Deus. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebude, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebude, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com que os 50, porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levanta-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebude, o Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Amém. Texto áureo desta lição: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Verdade prática: a coragem de Elias é exemplo e incentivo
para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Os objetivos dessa lição, o objetivo geral, ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Objetivos específicos, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias, assinalar a coragem de Elias e, por fim, identificar as consequências dos atos de Acasias. Amém? Então, prezado irmão, a lição de hoje nós vamos estudar sobre o interstício do reinado do rei Acasias. Foi um dos menores interstícios, foi um dos menores tempos em que um rei reinou no reino do norte. Vamos lembrar que nas lições passadas, desde a primeira lição, nós estamos estudando sobre o primeiro e segundo livro dos reis. Estudamos sobre Saul, Davi, de forma rápida, e depois nós estudamos sobre Salomão e os descendentes dele, e também a divisão do reino. Neste momento, nós estamos estudando já sobre essa divisão, reino do norte com as 10 tribos e reino do sul com as 2 tribos. É bom salientar, para que todos lembremos, que o reino do norte teve a sua capital instituída em Samaria, aonde Acasias estava reinando agora. Por isso, os irmãos, quando nós lemos esse texto de Reis, nós vemos que Acasias estava em Samaria, na capital de Israel, em um quarto bem alto, até que ele caiu deste quarto. Os eruditos do Antigo Testamento falam que provavelmente ele ficou sem o movimento das pernas, e devido à precariedade da medicina naquela época, havia diversas hemorragias internas que não poderiam ser sanadas. Mas vamos partir para a nossa lição. A título de introdução, diz assim, o comentarista: Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebude sobre o seu destino. Tem aí o texto de 2 Reis 1,16. Vamos relendo esse texto. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Como dito, o Acasias, ele era um rei do reino do norte. Ele é filho do famoso rei Acabe e da sua esposa Jezabel. Consta na tela aí dos irmãos, e aqui na minha também, o período. Rei Acabe, que está em amarelo no lado direito da sua tela. Rei Acabe governou 22 anos sobre Israel e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o seu filho Acasias reinou apenas 2 anos. E nesses 2 anos que ele reinou, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, a título de introdução, é bom nós entendermos que Acasias aprendeu com seus pais aquilo que ele foi praticar no seu reinado. Então, nós vamos aprender nesta lição que nós devemos ensinar os nossos filhos, além da palavra, pelo exemplo. E o exemplo dos pais de Acasias foram exemplos ruins, exemplos que desagradaram a Deus. Então, vamos aos tópicos de número 1, diz assim: um reinado marcado pela idolatria. E o subponto de número 1.1 diz assim: o Deus de Acasias. Acasias
era o filho de Acabe e Jezabel, e foi sucessor de seu pai ao trono de Israel. Acasias venerava a Deus Baal-zebude. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Como já dissemos aqui anteriormente, Acasias era filho do mau rei Acabe e da Jezabel. Nós estudamos já nas lições passadas os malefícios que este rei e suas esposas cometeram contra o verdadeiro Deus, contra a nação de Israel, e por isso eles foram severamente punidos por Deus. E mesmo vendo todos esses malefícios que foram para os seus pais, Acasias começa a reinar em Israel após a morte do seu pai. E acontece, como já dito, mas vou pedagogicamente relembrar, Acasias está no terraço de seu palácio, até que, não sabemos como, a Bíblia não revela, cai do quarto. E ele cai de forma peremptória, se machuca. Os eruditos afirmam que ele teve paralisação nas pernas, hemorragia interna. E naquele momento de desespero, ele fala: ah, minha mãe servia ao Deus Baal. Então eu vou falar com Baal-zebude para que ele possa me revelar o que vai acontecer com a minha vida. Se eu vou viver ou se eu vou morrer. Que triste esta situação. Rei Acasias sabia que o único e verdadeiro Deus era o Deus de Israel, Yahvé. E ele sabia que não existia nenhum outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Mas através das influências que ele teve em sua vida, ele tentou procurar uma brecha, procurar uma porta larga, procurar algo que facilitasse a sua vida. Ele sabia que quem era o profeta de Deus naquela época era o profeta Elias, o mesmo profeta que apontou os erros de seus pais, o mesmo profeta que pediu a seus pais para mudar de direção. Então ele, mesmo sabendo que o verdadeiro Deus residia, querendo dizer, o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, ele preferiu buscar uma brecha, preferiu buscar algo mais fácil. Ele sabia que se fosse procurar Elias, verdadeiramente usado por Deus, iria apontar os erros dele. Não apenas apontar, mas requerer que ele mudasse as velhas práticas. Então ele manda um mensageiro até as terras de Ecrom. Ecrom ficava ao sudoeste da terra de Israel, abaixo de Judá, ao lado esquerdo de Judá, perto do mar. Então, aquele mensageiro iria caminhar cerca de 2 semanas até chegar às terras de Ecrom, para perguntar aos profetas, pseudos profetas daquela época, o que iria acontecer com o rei Acasias. Vamos ao subponto de número 2. Acasias segue os passos de seus pais. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Como já mencionamos aqui algumas vezes, o mau exemplo de Acabe, do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, fez com que Acasias, ainda de tenra idade, criança, foi aprendendo os maus erros, foi aprendendo as más atitudes de seus pais. Foi por isso que ele mandou chamar um pseudo-profeta das terras de Ecrom,
de Baal-Zebude para que revelasse o que iria acontecer com ele. Porque seus pais foram diligentemente errados nesta escolha. E o comentarista traz essa lição para as nossas vidas. Será que eu e você, nós, sendo pais, estamos dando bons ou maus exemplos aos nossos filhos? É importante frisar que, eu vou voltar ao slide, o rei e sábio Salomão ensinou lá em Provérbios 22:6 o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar. Preste atenção, Salomão, divinamente inspirado por Deus, não falou instrui o menino em um caminho, em outro caminho, né? Falou no caminho, ou seja, no caminho vocês devem estar dentro do caminho e instruir o menino no caminho que você está. Isso é uma verdade para nossas vidas. Não adianta nós ensinarmos os nossos filhos apenas de palavras. Eles aprendem com as nossas atitudes. Eles aprendem com os nossos gestos. Eu lembro, semana passada, pequena Catarina, apenas 1 ano, iríamos sair, peguei o desodorante, passei em mim e deixei no balcão. Ela foi engatinhando, levantou, pegou o desodorante e passou do mesmo modo que eu passei em mim, ela passou nela. Eu fiquei impressionado. Mas esta é uma verdade. Os nossos filhos vão imitar a nossa fé. Acasias imitou a fé de seus pais, uma fé que levou à perdição. E que o nosso Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que o nosso Deus tenha compaixão de nossas vidas, para que nós possamos ensinar aos nossos filhos, a todos que estão às nossas voltas, não apenas com palavras, mas com atitudes verdadeiras. Amém? Vamos então, a síntese do tópico 1 diz o seguinte: os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Que é uma verdade para as nossas vidas. Nós devemos melhorar os nossos antecessores. Subponto de número 2, Elias desafia a adoração a Baal. Subtópico 2.1, a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebude. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com dura palavra. Preste atenção, quão dura foi a palavra. Porventura, não há Deus em Israel? Para ires consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom? Preste atenção, irmãos. Como eu disse, a viagem duraria cerca de 2 semanas até a cidade de Ecrom. E no meio do caminho, eu deixei até marcado, vou voltar ao slide, diz o seguinte: mas o anjo do Senhor, o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias. Primeiro, nós precisamos trazer algumas lições muito importantes. Que para o verdadeiro profeta de Deus, ele não precisa ter informações externas, pois o nosso Deus é o Deus que revela. Elias não sabia nada do que estava acontecendo com o rei Acasias, mas o nosso Deus, que é onisciente, sabe de todas as coisas, sabia o que estava acontecendo. E pela sua soberania, ele sabia o local exato que os mensageiros iam passar e ordenou ao seu profeta, o homem de Deus Elias, para ir até lá. Outra lição que devemos aprender: escutar a palavra de Deus. Muitas vezes escutamos a palavra de Deus
e não verdadeiramente cumprimos. Colocamos desculpas, colocamos compromissos. Nós vivemos em uma época pós-moderna, temos diversos compromissos, diversas tarefas para fazer, mas o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, lembra a todos nós que a nossa morada não está nesta terra. A nossa morada é o céu. Embora nós tenhamos que estar neste mundo, nós não somos deste mundo e devemos escutar a palavra de Deus. Naquele tempo, Deus falava com os profetas. Agora, nós já temos as Sagradas Escrituras. Tudo o que Deus quis falar, tudo o que Deus quis revelar, tudo o que Deus quis proclamar está aqui. As Sagradas Letras. Queremos escutar a palavra de Deus? Queremos escutar a voz de Deus? Bíblia Sagrada. Queremos ver o que vai acontecer? Bíblia Sagrada. Estamos com dúvida? Bíblia Sagrada. Isso é uma verdadeira exortação para as nossas vidas. Ainda mais nós que somos pentecostais. Ainda mais nós que cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Nós cremos e sabemos e vivemos também que Deus usa profetas nesta época. Deus fala através da profecia, fala sim. Mas a maior profecia, como dito aqui, é a Bíblia Sagrada. Vamos parar de correr atrás de pseudos profetas. Como o nosso pastor Douglas já nos ensinou, que os profetas agora estão parecendo cartomantes gospels. O irmão fraco na fé vai procurar, e mesmo que Deus não fale, ele dá uma revelação, é uma chave, é um carro, é uma porta. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E eu saliento com os irmãos, mais uma vez, que quem foi falar com o profeta Elias foi o anjo do Senhor. Vou passar o próximo slide. O anjo do Senhor. Preste atenção. Anjo do Senhor pode referir-se a uma teofania, que é uma revelação de Deus no Antigo Testamento. Em 12 situações no Antigo Testamento, fica claro e evidente que o anjo do Senhor não se refere simplesmente a um mensageiro de Deus, mas sim o próprio Deus manifestando-se. Obra do nosso pastor Douglas, Teologia Sistemática, publicado pela Faculdade Cristã de Curitiba. Então preste atenção, irmãos. Em 12 situações no Antigo Testamento, aparece a expressão, em hebraico, Malach Yavé, que é o mensageiro de Deus, o anjo do Senhor. E nessas 12 ocorrências, aparece dezenas de vezes, mas em 12 ocorrências no Antigo Testamento, se refere a uma teofania. Teofania é uma palavra grega que significa theos, que é Deus, fania, manifestação. Né? Uma manifestação de Deus através de entes que são chamados de anjos do Senhor. Acontece diversas vezes. Vamos lembrar Josué vai entrar na Terra Prometida, até que aparece um soldado e ele pergunta, você é nosso soldado ou você é do outro? Aqui ele disse, não, eu sou o príncipe. Que Josué fez? Prostrou diante daquilo lá. Isso é uma teofania, é Deus se revelando através de corporalidade para estar presente no momento. Então, naquele momento, na tomada da Terra Prometida, Deus se fez presente materialmente através de uma teofania. E do mesmo modo, aqui com Elias, diz o seguinte, o anjo do Senhor foi falar com Elias. O próprio Deus falou com Elias. Ele tinha uma comunicação direta com Elias. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas para que possamos ter esta comunhão direta com Deus. Vamos para o subponto de número 2. A resposta de Elias aos soldados do rei.
Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Primeira e segunda vez, desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela sua própria vida e pela vida dos seus soldados, ajoelhou e suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. O Senhor ouviu e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio em segurança. Então vamos relembrar, irmãos. Acasias, filho do rei Acabe e de Jezabel, tomou posse após o falecimento de seu pai como rei em Israel. E assim como seus pais, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aconteceu que ele sofreu uma queda bastante dura, e os eruditos dizem que ele ficou sem o movimento das pernas e tinha hemorragia interna também. Até que ele, com medo da palavra de Deus, do verdadeiro Deus sobre ele, mandou que seus servos fossem até a cidade de Ecrom, ao sudoeste de Israel, para consultar a Baal-Zebude, o Deus daquela nação, para perguntar se ele ia morrer ou se ele ia viver. Até que na primeira vez, quando ele estava indo, os mensageiros estavam indo, Deus falou com Elias e falou: tá vendo aqueles mensageiros ali? Parem eles e fale que eu sou Deus verdadeiro e por que Acasias não me procurou. Eu quero destacar um ponto com os irmãos aqui. Imagine, irmãos, a autoridade do profeta Elias. Aqueles mensageiros tinham uma ordem direta do rei: vá até Ecrom e consulte os pseudos profetas de Baal-Zebude. Eles tinham uma ordem direta do rei. Mas o que aconteceu? Pela autoridade de Elias, constituída por Deus, os mensageiros deram meia volta, não foram até a cidade de Ecrom, voltaram ao rei Acasias. Os soldados sabiam que desobedecer uma ordem direta do rei, a pena era a morte. Mas eles sabiam também que a autoridade constituída por Deus a Elias era muito mais poderosa. Então eles voltaram e falaram para Acasias: Acasias, encontramos um homem no meio da estrada. Um homem disse que por que não procurou o Deus de Israel? Porventura não existe Deus em Israel? E Acasias bateu o desespero e perguntou: como este homem é? Como ele se vestia? Aí os mensageiros falaram: vestia com pele de animais. Aí Acasias: meu Deus, é Elias, o tisbita, o profeta que desafiou os profetas de Baal. E ele ficou com medo. E agora ele pensou numa solução. Falou assim: agora eu não vou mandar mais o pessoal até Ecrom. Ao contrário, capitão, vem aqui, pegue 50 soldados, vá até Elias e peça para ele vir aqui. Peça para ele vir falar comigo. Aconteceu que esse capitão chegou até onde Elias estava. A Bíblia Sagrada revela que ele estava em um monte. Várias ocasiões Elias estava no monte, só que a Bíblia não revela qual era este monte. E o capitão falou: ei, Elias, o tisbita, o rei Acasias ordena que você vá até o palácio agora, ele quer falar com você. Elias orou a Deus e Deus mandou fogo dos céus e consumiu aquele capitão e todos aqueles 50 soldados. Chegou a notícia a Acasias. Acasias falou assim: isso não pode estar acontecendo. Outro capitão vem aqui, pegue mais 50 soldados,
vai atrás de Elias. Chegou até novamente Elias. Gritou: Elias, desça agora, vamos até o local que Acasias te chama. Elias orou e Deus mandou fogo dos céus e matou tanto o capitão como os outros 50 soldados. Chegou novamente a história ao rei Acasias. Acasias falou assim: o que está acontecendo? Outro capitão, mais 50 soldados, vai atrás de Elias. Só que esse capitão era temente a Deus. Esse capitão conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele vivenciou o novo nascimento. Ele chegou até Elias. Vou voltar ao slide. Ele ajoelhou e suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Então esse terceiro capitão, temente a Deus, se prostrou diante, não se prostrou diante de Elias, mas sim do Deus de Elias. E Deus falou assim: Elias, verdadeiramente, esse capitão é um homem de Deus. Ele suplicou a sua vida e a de seus soldados a mim. Eu vou poupar a vida deles e você irá junto com ele até o rei Acasias. Imagine o que passou no coração e na mente do profeta Elias neste momento. Creio que ele pensou: meu Deus, agora eu vou morrer. Os pais dele, o rei Acabe e Jezabel, tentaram me matar diversas vezes e não conseguiram. E Deus levou o juízo para eles e os dois morreram. E agora Acasias vem, eu falo que ele vai morrer, eu mato, pelo poder de Deus, eu mato os seus soldados, e agora Deus manda eu ir até o palácio. Preste atenção, irmãos. O local que você está é o local que Deus quis te colocar. É um local ruim, é Deus que permitiu que você estivesse neste local. Muitas vezes nós não sabemos os planos de Deus, mas o nosso Deus vê de uma perspectiva totalmente diferente. E Ele quer te usar aonde você estiver. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, Deus quer te usar. Permita que Deus te use. Assim como Elias escutou a palavra de Deus e falou assim: eu irei e pregarei a tua mensagem. Então eu e você, aonde nós estivermos, nós devemos pregar a mensagem de Deus. E eu saliento mais uma vez, não apenas de palavras, mas de atitudes também. Que todos possam ver que nós somos servos do Deus Altíssimo através das nossas atitudes. Amém? E o subponto de número 3, um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo em 3 episódios do seu ministério. Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo. E quando por 2 vezes desceu o fogo do céu para consumir os soldados e seus capitães. O comentarista frisa para todos nós que o profeta Elias pode ser chamado de o profeta do fogo também. Deus tem a sua multiforme e variedade de trabalhar. E uma das formas de trabalhar através de Elias foi através do fogo. Quando ele desafiou os profetas de Baal, Deus mandou fogo. Quando Deus se revelou lá no monte para ele, foi através de fogo. E quando ele estava aqui também, Deus mandou fogo do céu e matou os soldados do rei Acasias através de fogo. E é importante nós lembrarmos que houve diversas revelações
de Deus através do profeta Elias. E existe uma tipologia do fogo, que é purificação. Os estudiosos da tipologia, da alegoria bíblica, falam que o fogo significa purificação. Por isso, João Batista, quando foi batizar Jesus, lembrou que falou assim: uns batizam, eu vos batizo com água, mas aquele adivinho vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, que é a purificação, que é a santificação. Então, o ministério do profeta Elias é permeado de demonstrações da autoridade de Deus através do fogo. Vamos agora à síntese do tópico 2. Servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Tópico de número 3. A doença de Acasias e a sua morte. 3.1. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Deus mandou que o profeta Elias chegasse ao palácio do rei Acasias e desse boas novas para ele? Não. Deus mandou que Elias desse palavras pesadas a Acasias, falando: você morrerá. E eu quero a participação dos irmãos nesta lição. Existe outro relato bíblico bastante conhecido, que Deus mandou ao profeta Isaías a proclamar a um rei que ele morreria. E ele orou a Deus e Deus deu para ele mais alguns anos de vida. Eu quero que você comente aí, nos comentários aí, tanto no YouTube ou como no Facebook, qual o nome desse rei. Esse rei que recebeu essa profecia de Deus, virou a cabeça para a parede, clamou ao Senhor e Deus concedeu ele mais alguns anos de vida. Comente aí, vou dar um tempo para você. Já neste caso, ao invés de Acasias se render a Deus, ele escutou aquela palavra, fechou o seu coração. Esse outro rei que vocês estão respondendo aqui agora, ele clamou ao Senhor e o Senhor deu a ele mais anos de vida. E o comentarista diz: Deus não tolera obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Eu e você, nós temos uma responsabilidade maior. Sabe por quê? Porque a nossa igreja prega a palavra. Todos nós conhecemos a palavra de Deus. E quanto mais nós sabemos, mais nós somos cobrados. Quanto nós mais sabemos, mais Deus requer da gente. E a nossa responsabilidade é maior. E assim como foi com o rei Acasias, ele conhecia muito, mas não praticava. Então a justiça de Deus entrou contra Acasias, deixou ele inerte, doente, e depois o levou à morte. Nós sabemos que o nosso Deus é infinitamente misericordioso, mas também nós sabemos que o nosso Deus é justo.
Nós sabemos que o nosso Deus é fiel. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, para que nós possamos praticar as boas obras declinadas na palavra de Deus. Vamos deixar de ser apenas crentes, chamados crentes sabichões, que sabem a Bíblia, sabem a teologia, mas não vivem. Deus requer da gente a prática cristã. Deus requer de todos nós a verdadeira adoração, a verdadeira prática, a verdadeira ética cristã, que não se alinha com este mundo, mas que vive as promessas de Deus. Amém? Vamos ao subponto de número 2, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei, o profeta não titubeou em repetir: desta cama, aqui subiste, não descerás, mas certamente morrerás. A palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. O comentarista nos chama a atenção de que nós não podemos mudar a palavra de Deus. Nós não podemos mudar a palavra de Deus, independente para quem seja o destinatário desta mensagem. Nós que temos a responsabilidade de ministrar a aula da EBD com os professores, devemos falar a verdade, independentemente se tal irmão não gosta, se tal aluno faz desagradar, nós devemos pregar a verdade. Os mensageiros de Deus, aqueles que pregam a palavra, devem também falar a verdade. Não importa o que aconteça, a verdade da palavra de Deus deve ser pregada por todos nós. Como disse, independentemente se o irmão A, o irmão B, a irmã C, a irmã D não vão se agradar da mensagem. Nós fomos chamados para agradar a Deus, não aos destinatários da mensagem. Vocês acham que Acasias gostou daquela mensagem? Falam assim, você vai morrer? Não gostou. Mas Elias não estava preocupado em agradar ao rei. Não estava preocupado em agradar a maior autoridade da nação do norte. Ele estava preocupado em agradar aquele que nos chamou, aquele que nos vocacionou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por fim, o subtópico número 3, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e condenar a idolatria. E 3, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Que Deus tenha compaixão de nossas vidas. E assim como foi com o profeta Elias, que Deus nos use em suas mãos conforme Ele quer. Amém? Vamos então à síntese do tópico 3, diz o seguinte: os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. E a conclusão? O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, ao consultar outros deuses sobre o futuro. 2. Acasias era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. E 3, e último, Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo foi quase preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu a sua missão e honrou a Deus. Amém. Como o escritor aos Hebreus escreveu, a palavra de Deus é viva
e eficaz. Nós precisamos realmente escutar a palavra de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, mudar de direção e seguir uma nova vida. Acasias teve oportunidade, mas não aproveitou essa oportunidade. E o nosso Deus, nesta manhã de domingo, nos concede mais uma oportunidade. Então vamos aproveitar essa oportunidade? Vamos agradecer a Deus pelo dom gratuito da vida e a vida eterna, a salvação? Vamos agradecer a Deus por nossa família, por nossa casa, pelo nosso trabalho? Tudo que temos foi Deus que nos deu. Vamos agradecer a Ele. Ele é o único digno de honra, glória e louvor. Acasias tentou dar os méritos a Baal-Zebude e teve um fim muito doloroso. O que aprendemos com isso? Que a honra a Deus não pode ser dividida com ninguém. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos por essa tua revelação especial. Te agradecemos pela palavra revelada através da Bíblia Sagrada. Muito obrigado por esta lição. Muito obrigado por nos ensinar a buscar somente a Ti. Muito obrigado por nos ensinar o Teu poderio. E obrigado por nos ensinar que o dom gratuito da salvação foi dado por Ti. E nós devemos dar honra, glória e louvor a Ti. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Venha nos mudar de direção. Que nós possamos seguir no caminho que leva à vida eterna. Abençoe todos aqueles irmãos que estão fracos na fé, que não conseguem caminhar neste caminho. Leve-os a este caminho e abençoe de forma tremenda. E nos dê um domingo abençoado. E que esse mês de agosto, que inicia hoje, seja um mês repleto de bênçãos e alegrias. Seja conosco, Pai eterno. É o que nós suplicamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode agradecer a Deus pela bênção infinita, seu grande amor por esta aula? Aleluia. Aos avisos desta manhã, lembramos que às 10 horas e 30 minutos nós vamos ter as aulas das outras classes, maternal, primários, pré-adolescentes e juvenis. Todas elas vão estar no nosso canal do YouTube, ADMDF TV. Você que ainda não é inscrito, entre neste canal, inscreva-se, porque todo vídeo novo lançado neste canal, você será avisado e Deus abençoará a sua vida neste canal. Temos também a nossa plataforma no Facebook, ADMDF Saam, participe. E por fim, temos também o nosso Instagram, admdf.sede. Siga, compartilhe os nossos projetos desta igreja. E lembrando que hoje, às 19 horas, teremos um culto de adoração, um culto de louvor, um culto abençoado. E você é o nosso convidado. Vamos levar um visitante neste domingo? Haverá um preletor convidado especial, então traga um visitante para que eles possam também sentir dessa maravilhosa graça que nós temos. Amém? Vamos todos, então, proclamar o lema? Adoração, milagres e salvação. 2021, ano da intercessão em nome de Jesus. Amém. Recebam as bênçãos dos apóstolos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as ricas consolações do Espírito Santo seja com todos nós e dizemos em alta voz, amém. Deus abençoe a todos, até a noite, quando o nosso pastor, presidente e a missionária Dirley também estarão presentes neste culto abençoado. Deus abençoe.